Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então vamos lá, pessoal. Então primeiro a gente vai falar sobre o sistema construtivo, o wood frame, tá? O que significa o wood em inglês? Madeira, tá? Frame. Frame seria como se fosse um sistema de quadros, né? Ou seja, um sistema estrutural composto por quadrinhos de madeira, tá? É isso que significa. Esse frame ele tem essa conotação de estrutura, então seria aí um sistema construtivo cuja estrutura é de madeira, tá? Então, olha lá, ó. Esse sistema ele já foi desenvolvido há mais de 100 anos lá na América do Norte, tá? Então, assim, sistema construtivo novo, tá? Originalmente ele não é novo, né? Então ele já existe há muito tempo. E principalmente na América do Norte, por quê? Porque lá eles têm essa cultura de construção de residências em madeira, tá? Por uma questão cultural, né? Além de ela dar um conforto térmico muito interessante, principalmente em locais mais frios, né? Então ela tem essa capacidade térmica. Então lá eles acabam utilizando por ser também um país mais frio, tá? Isso não significa que ela não tem um bom comportamento no verão, né? Porque a gente vai, inclusive, conversar sobre isso mesmo, que ela tem um bom comportamento também no verão, tá? Então, olha lá, ó, mais de 90% das casas canadenses e suecas e mais de 75% das americanas são de madeira. Tá? Então, assim, é o contrário do Brasil. Porque no Brasil, 90% das casas, na verdade, são de alvenaria. Então, é um outro tipo de arquitetura. Chegou alguém? É, e essa solução, ela tem sido empregada, né, em alguns países emergentes, né? O que são países emergentes? Países que estão em desenvolvimento. Então, ó, o Chile, a China, a Rússia, a Indonésia. Então, assim, a partir do momento em que os países passam a ter esse desenvolvimento, a emergir, né, na economia, enfim, eles percebem que o uso da madeira pode contribuir, né, para esse tipo pode contribuir para a economia do país. E além disso, por se tratar de um sistema de construção a seco, sendo tendo vantagens, né, como por exemplo a velocidade de construção ou a própria forma de construção, ela pode ser mais industrializada. Enfim, a gente vai conversar sobre isso mesmo durante a nossa aula. Tá? Então, olha lá, ó. A utilização no wood frame, ela é feita de forma segura, eficiente e durável, né? Então, essas construções em madeiras, elas não são feitas para durar pouco tempo, tá? Então, ela é uma construção durável, justamente porque ela também passa por um tratamento, né? Só que esse tratamento que ela passa, ele acaba sendo muito mais por mais que passe por um processo de produção dentro de uma fábrica, ele gasta muito menos energia do que a produção de cimento, certo? Então, por isso que ele acaba tendo essa característica de ser mais sustentável, certo? A produção da madeira em si, ela gasta muito menos energia, certo? Além disso, ela dá agilidade de construção, por quê? Porque existe a possibilidade de pré-fabricação, ou seja, parte da fabricação é feita na fábrica, né? E outra parte, bem menor, é feita lá no canteiro de obras, né? Aquela ideia da pré-fabricação, ela leva nosso entendimento que o canteiro de obras vai ser um local de montagem mesmo, né? Então, não vai ser nenhum canteiro de obras, né? Vai ser um espaço de montagem
dessas casas. Então, por ter essa característica, ele me dá bastante agilidade na construção, certo? Não necessita de equipamentos caros, justamente por quê? Porque a madeira é um material comum, inclusive na nossa construção no dia a dia. A gente usa madeira já na nossa construção, só que a gente usa de uma forma diferente, né? A gente usa ela como forma para pilar e viga e laje. A gente usa madeira para estrutura no telhado, né? A gente usa madeira para escoramento, mas de qualquer forma eu tenho que ter equipamentos de corte, equipamentos que me permitam trabalhar com essa madeira. E o wood frame também é madeira. Então, ele não necessita de equipamentos muito diferenciados, ok? E, como eu já comentei com vocês, o wood frame ele tem um bom comportamento térmico e acústico, ou seja, ele me permite uma boa eficiência, né? Ó, ele é eficiente, boa eficiência em relação ao desempenho dessa construção. Então, duas características muito importantes quando eu falo em desempenho é a capacidade térmica e acústica da minha construção. E o wood frame ele me permite alcançar bons resultados em relação a isso, além de permitir também a versatilidade arquitetônica. Então, diferente do que a gente estava comentando até aqui, né, nos sistemas construtivos não convencionais, em relação a parede de concreto, o pré-moldado, o pré-fabricado, ele já até me permite uma versatilidade arquitetônica hoje. Mas a alvenaria estrutural, eu já tenho uma, uma arquitetura mais engessada, né? Eu não tenho tanta flexibilidade, apesar de a tecnologia hoje já me permitir. Mas o wood frame, ele tem uma versatilidade 100% livre, né? Então, assim, é um sistema construtivo que permite eu trabalhar com diferentes arquiteturas, certo? Independente do método construtivo ser ou não convencional. Óbvio que ele segue algumas regras, mas essas regras, elas não deixam de permitir, né? E também, óbvio que quanto mais personalizada for a minha casa, mais cara ela é, mais demorada ela é, mas isso não significa que não é possível construir ainda de forma segura, eficiente e durável, certo? Então, olha lá, agora falando um pouquinho sobre o material que a gente usa no wood frame, a madeira é o único material de construção que ela vem de uma fonte renovável. Então, ela já vem pronta da natureza, certo? E se eu plantar uma sementinha, vai nascer a mesma madeira ali. Então, assim, ela é uma fonte renovável e ela é um material que já é natural. Toda a energia gasta para a produção desse material é uma energia natural, né, produzida pela própria natureza. Inclusive, ela contribui, né, para a nossa vida, à medida que ela, por exemplo, retira gás carbônico da atmosfera. E aí, justamente esse processo de retirada do gás carbônico e ela inspira gás carbônico e expira oxigênio. Então, isso é um processo natural dela que contribui para nós e é o que faz com que ela se desenvolva, né? E através da energia solar. Então, assim, ela é perfeita, né, como material para nós em relação à sustentabilidade ambiental, em relação a não prejudicar o meio ambiente. A madeira, ela é um material perfeito, né? Ela não precisa passar por um processo no sentido de ser fabricada do zero, né? Ela passa por um beneficiamento, ela tem que ser cortada, ela tem que ser tratada, né? Impermeabilizada. O tratado é no sentido de ser impermeabilizada para não dar fungo, para não dar nenhum tipo de patologia. Mas isso é assim, o básico do básico de gasto de energia ou de processo de produção comparado à produção de um saco de cimento, por exemplo, certo? Justamente por isso que o concreto e o aço consomem muita energia, porque eles têm
que ser produzidos do zero em uma fábrica, né? E durante essa fabricação eles liberam milhões de quilos de carbono na atmosfera, né? Então, ao contrário da madeira, ó, que sequestra o carbono da atmosfera, tá? Então, assim, em relação a material, a madeira é muito superior, tá? Justamente porque ela prejudica menos, ela retarda o processo de destruição do planeta Terra, né? Não significa que usar madeira não vá destruir, não é isso, porque vai, eu vou tirar da natureza, o solo ali ele vai ficar prejudicado se eu ficar plantando, replantando, replantando. Então, assim, de qualquer forma, nossa vida já prejudica o planeta Terra. Só que quanto menos a gente prejudicar, melhor, né? Então, por isso que o uso da madeira é tão interessante, certo? E a madeira ela é disponível praticamente em todo o nosso território nacional, né? Então, assim, no Brasil a gente não tem falta de madeira, tá? Se a gente for pensar na América do Norte é muito mais complicada essa questão da madeira, né? Mas como lá é muito comum, eles acabam ou exportando muito, né? Importando muito material e isso já torna ele mais barato, ou eles têm grandes plantações de madeira para construção. Então, isso também já acaba tornando mais barato o uso da madeira. Que a madeira hoje, para nós, aqui no Brasil, é muito cara, né? Então, uma das coisas que inviabiliza o uso de construções de madeira é porque é mais caro. Mas, se a gente pensar que a gente tem esse material disponível em todo o território brasileiro, se começar a fazer um uso desse material de forma mais corriqueira, né, mais comum, com certeza esse valor vai reduzir e aí ela vai ter mais uma vantagem, que vai ter um custo baixo, né? Apesar que hoje, já com esse método de frame, já existem casas residenciais de casa do Minha Casa Minha Vida em madeira. Então, assim, eles conseguiram ganhar a licitação, né, mesmo fazendo uma construção em madeira, porque ela já começou a ficar um pouco mais acessível, né? Então, assim, além de ser mais sustentável, ela também pode chegar a ser mais barata do que a alvenaria, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, ó, o wood frame, ele é um sistema inovador no Brasil, né? Porque aqui no Brasil a gente tem poucas unidades. Hoje a gente já tem até mais, assim, sabe? Mas ainda é um sistema inovador, ele é considerado um sistema inovador. Existem normas que já tratam sobre o wood frame, mas as principais são as normas norte-americanas e as normas europeias, tá? E as brasileiras elas estão sendo elaboradas de acordo com essas normas americanas e europeias, né? A gente tem uma norma sobre estrutura de madeira, mas ela não trata exatamente da estrutura de wood frame, certo? As construções, se elas forem realizadas para o programa Minha Casa Minha Vida, ela tem que seguir o PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, né, que são algumas exigências, né, da qualidade em relação à qualidade dessa construção. Então, esse sistema ele não deixa de seguir isso caso ele queira fazer uma construção do Minha Casa Minha Vida, como já aconteceu, né? O PBQPH ele é baseado principalmente nas normas de desempenho. Então, as normas de desempenho são a 15.575. Ela tem 5 volumes e ela trata sobre qual é o desempenho mínimo que a minha construção tem que ter. Desempenho em relação a tudo, em relação à acústica, em relação à térmica, em relação a incêndio, em relação à estrutura, em relação à abertura de esquadrias, abertura e fechamento de esquadrias, enfim, trata de muita coisa. A gente vai conversar sobre isso ainda esse semestre, né? E aí o PBQPH ele é baseado nessa norma, né?
O wood frame, ele pode ser um processo semi ou totalmente industrializado. Então, eu posso construir as minhas estruturas, né, na fábrica e fazer ela e levar ela pronta para a obra e eu fazer o fechamento dessa estrutura lá na obra, ou eu posso já fazer o fechamento dessa estrutura, colocar a esquadria nessa porta, nessa parede, tudo em fábrica e chegar lá na fábrica e eu fazer o as paredes que já vão estar prontas. Então eu posso chegar a esse nível de industrialização. No Brasil a gente já tem algo parecido com isso, certo? Então, isso justamente porque já existe no Brasil, a gente tem uma grande capacidade produtiva desse sistema construtivo aqui, tá? Inclusive em Londrina, a Tec Verde, que é uma das empresas que trabalham com wood frame, eles vão começar construir alguma obra. Eles estavam até já em processo de implantação do escritório em Londrina. Vamos ver quando que vai sair essa obra ali, né? Então, olha lá, ó. Os componentes, né? Então, a gente tem basicamente peças de madeira e pregos de aço, né? Para fazer esse tipo de construção. Claro que a gente também usa parafusos, enfim, outras coisas. Mas a madeira, ela vai justamente toda a estrutura da minha casa, né? Que é o que a gente chama de montante e guia. Né? O que seriam os montantes? Os montantes seriam as peças que estão na vertical. Então, seria aqui, ó, as pecinhas que estão na vertical. Aí, quem que seriam as minhas guias? As pecinhas que estão na horizontal, tá? Então, aí, com isso, eu vou construindo o quê? O frame, né, a estrutura da minha parede. Ah, mas se eu tiver porta e janela? Então daí eu tenho que colocar um reforço aqui e aqui é a minha porta. Ah, aqui eu tenho uma janela. Então daí eu coloco um reforço aqui, aqui eu tenho minha janela, né? Que seriam as vigas e as vergas, né? Aí é por isso eu tenho então todas as minhas vergas feitas a partir da madeira, tá? Verga e contra verga, certo? Tamanho dessas peças de madeira, elas seguem esse padrão aqui, ó. A espessura delas todas são 38 milímetros, tá? Em torno disso. Só que daí a espessura delas varia de 89 centímetros a 19 centímetros, 89 milímetros a 190 milímetros. Então, 8,9 centímetros a 19 centímetros. Isso seria a espessura da parede, certo? Vai depender do quê? Da altura, se eu estou construindo um prédio, se eu estou construindo uma casa, uma residência, um sobrado, certo? Então, eu tenho essas opções de bitola aqui de madeira para utilizar. Então, olha lá, ó. Depois a gente tem os conectores, né? Então, como que a gente faz a ligação entre as peças de madeira? Então, aqui, ó, existem esses conectores de aço aqui, certo? Então, aí, a partir disso, eu crio uma ligação segura, uma ligação e que vai me garantir o quê? Uma estabilidade da minha estrutura, certo? E, além disso, eu não vou precisar ficar pregando, parafusando, enfim, fazendo aí coisas absurdas, né? Então acaba utilizando essa chapa de aço porque ela tem uma alavancagem muito melhor, certo? Aí, para fechamento dessas estruturas, a gente utiliza essas chapas OSB, tá? O que são essas chapas OSB? São madeiras que são cortadas, né? Não diria, não são picotadas, mas elas são cortadas em pequenas lâminas assim, ó, entendeu? Pequenas lâminas de madeira, e aí elas são misturadas a uma cola, né, para fazer essa chapa, porque daí ela se torna muito mais resistente ao impacto, ela se torna muito mais resistente ao corte também, certo? E aí ela tem esse tipo de chapa, que seria a chapa branca, né, que é a chapa natural, para a vedação de qualquer cômodo da minha casa, e existem as chapas impermeabilizadas. Daí, como elas têm
na composição delas um produto impermeabilizante, elas têm essa coloração esverdeada, né? E isso diz o quê? Que ela pode ser utilizada em áreas molhadas, né? Então ela não vai apodrecer, é, ela não vai estragar facilmente, ela não vai ter algum defeito, enfim. Então é indicado a utilização desse tipo de chapa para áreas molhadas da minha casa. Aqui eu deixei um link de um videozinho do YouTube para vocês verem como que é a produção desse tipo de chapa. Então é bem interessante o vídeo, tá? Depois a gente tem as nossas vigas, né? O que são as vigas? As vigas, elas são utilizadas na laje mesmo, tá? No piso e entrepiso, que a gente chama. Então, quando termina uma parede, eu tenho a minha laje. Essa laje, ela tem várias vigas para suportar o peso da estrutura de cima, certo? E aí, dependendo do que eu tenho lá para cima, eu tenho que utilizar uma altura diferente dessa viga. Então, o que é essa viga? São aquelas peças de madeira, né? Que eu tenho lá, aquelas bitolas padronizadas, né? Então, aqui, ó. Então, eu tenho essas viguinhas aqui, elas também são utilizadas para viga. Então, a partir de 12 centímetros, isso vai depender o quê? Aqui seria a mesa da viga, né? Então, vai depender da estrutura que eu tenho. Que estão nessa estrutura, do peso próprio, enfim, do uso dessa estrutura. É porque eu vou alterar a minha inércia, né? E aumentar a área de seção transversal. Aí aqui eu tenho o corpo da minha viga com uma placa USB, né? Então essa placa ela é realmente assim bem especial porque ela entra aqui como um elemento estrutural, certo? Então ela não é usada somente para fechamento, para vedação, ela também é usada como parte de um elemento estrutural e depois a gente tem aqui é, essa base que é geralmente igual à de cima, certo? Então, enfim, é um tipo de viga aí que a gente tem. Poderia usar a viga maciça de madeira aqui, uma seção retangular? Poderia, só que toda essa parte aqui, ó, que aqui é vazio, é desperdiçado. Por quê? Porque aqui eu não tenho nenhum tipo de esforço. O esforço que eu tenho nessa região aqui da minha seção transversal é quase nulo, né? O negócio mesmo é aqui, ó, nesse caminho central, que eu tenho grandes tensões. Por isso que eu tenho que ter material aqui nessa região. E nessa região aqui eu não preciso me preocupar, tá? Então, assim, eu acabo gastando um volume de madeira muito grande, ó, seria quase o mesmo volume da viga que eu tenho aqui, à toa, certo? Então, por isso que essa tecnologia ela acabou sendo desenvolvida, tá? São as nossas vigas compósitas. E aí, pessoal, eu também posso utilizar também para fechamento, além da placa USB, as placas de gesso acartonado, se eu for utilizar dentro, e as placas cimentícias para fechamento externo, certo? Eu posso utilizar o USB para fechamento externo? Posso, só que daí tem que ser um USB tratado. A placa cimentícia ela já tem essa característica, até por ser mais resistente, né, a corte e tudo mais. Então, eu posso utilizar esses componentes aí como fechamento externo das minhas paredes, né? Então, olha lá, ó. Aqui eu tenho a estrutura da minha parede. Então, ó, tá vendo essa peça aqui na vertical? É o meu montante, certo? Então, ele é de madeira maciça. Aí eu tenho a placa USB para fechar a minha parede, ó. Então, ela vem fechando a minha parede. Acima dessa minha placa USB, eu posso colocar uma membrana hidrófuga, ou seja, ela espelha a água, né? Então ela não deixa com que a água entre. Ela deixa a água sair, mas ela não deixa a água entrar, certo? Aí depois eu vou usar a minha chapa cimentícia acima dessa membrana hidrófuga. Para quê? Para proteger. Isso aqui é a parte externa. Lembrando que é a parte externa. Aí aqui eu vou usar minha placa cimentícia acima dessa membrana hidrófuga, certo? Para proteger, para não deixar a água entrar. Caso a água passe, ela tenha aqui
essa segunda barreira que é a membrana hidrófica. Aí depois eu tenho essa base coat, que é tipo uma plaquinha cimentícia também, com uma pequena telinha. Isso reforça, tá? Isso não é uma regra, mas ela reforça a minha estrutura. E aí depois eu tenho a minha textura final, ou minha pintura, certo? Isso aqui seria a parte da pintura, tá bom? Aí por dentro eu tenho aqui as minhas guias, os meus montantes, né? E aqui essas peças na horizontal são as guias, né? Aí eu tenho a minha placa USB, fechando a minha estrutura de madeira. E aí por cima da placa USB eu tenho o gesso acartonado, certo? Posso direto pintar aqui o meu USB? Posso colocar, passar o gesso e fazer a pintura. Só que é aquilo, né? Eu não vou conseguir trabalhar de forma rápida, né? Porque vai ser o mesmo trabalho. Então, as placas de gesso acartonado, elas vêm justamente para agilizar o processo, certo? E aí, com isso, eu tenho a estrutura da minha parede, né? A parte externa e a parte interna. Ah lá, entre os montantes são colocados mantas de proteção termoacústica. Então, o que que vai trazer o bom comportamento termoacústico? Aqui, ó, dentro lá da parede, eu tenho a opção de colocar um material que vai me ajudar a proteger acústica e termicamente o meu ambiente interno, tá? Então, por isso que ela alcança bons resultados em qualquer situação. Porque se eu estou muito frio, eu tenho que melhorar essa proteção térmica em relação ao frio, é só eu aumentar a espessura da minha parede e colocar mais material que vai ajudar ali acústica e termicamente. Ah, se eu estou numa região que eu não preciso ter tanto cuidado, então aí eu coloco só a quantidade suficiente, certo? E com isso eu vou trabalhando no meu sistema, né, na minha construção. Aí aqui a gente tem o entrepiso. O que seria o entrepiso? Seria a nossa laje, né? E como que são feitas as lajes aqui? Então, ó, são essas vigas, né? Essa estrutura aqui, que pode ser aquela viga compósita, ou pode ser essa viga cheia aqui, ó, certo? Então, aí isso vai da pessoa que está executando, da pessoa que projetou. Aí aqui eu passo todas as minhas mangueirinhas, ó, corrugadas para instalação elétrica, certo? Aqui, ó, nessas regiões eu tenho. Por quê? Porque é onde vai ficar a minha caixinha de luz, tá? Então daí eu tenho que ter um local apropriado para ela ser presa, né, para ela ser instalada. E aí aqui, ó, já é ela colocada no local, certo? Então, passando todas as corrugações. Aí aqui eu tenho também, ó, um montantezinho para depois ser pregada as peças, ou as placas de gesso, ou a OSB, certo? Então, olha lá, se a gente vê a estrutura do entrepiso, a gente tem a viga de madeira, que pode ser a viga maciça ou pode ser a viga I, que seria esse um aqui, ó. Aí a gente tem o isolante termoacústico. Então a gente também tem um isolamento termoacústico entre pisos, porque a norma pede isso. A gente tem uma placa USB de 18,3 metros. Aqui, ó, a gente tem essa plaquinha USB. Ela pode ser utilizada de uma espessura maior, né? Ela acaba sendo maior a espessura, porque ela vai receber um peso ali em cima, né? Aí tem uma manta anti-ruído, que ela ajuda também no isolamento no isolamento acústico. Aí tem o contrapiso em si, que seria uma argamassa, tá? De regularização. E depois o piso acabado, quando eu tiver que colocar um revestimento cerâmico, por exemplo, porque eu preciso colocar argamassa colante, né? Se for outro tipo de revestimento, eu não preciso colocar necessariamente o contrapiso de argamassa, certo? Aí eu tenho as paredes do pavimento térreo e do pavimento superior, né? Então a parede ela tem também uma estrutura e essa viga, essa apoiado na parede de baixo e a parede de cima é apoiada no entrepiso.
E a gente tem o forro de gesso rebaixado. Então aqui, ó, terminou nossa viga, depois tem que ser colocado o forro de gesso, né? E aí esse forro de gesso ele pode ser estruturado, então ele pode ser preso aqui na viga, ou ele pode ser simplesmente preso aqui na parede, certo? Então aqui, ó, aqui a gente tem a produção do wood frame na fábrica, né? Então tá vendo, ó, tem 75 da produção pode chegar a ser na fábrica, ser feito na fábrica. Nem todas as construções de wood frame chegam a esse nível de fabricação, mas é possível chegar até 75% da produção. Então aqui, ó, eles vão prendendo já as placas USB na parede, certo? Essa fábrica aqui é a fábrica da Tec Verde, que é lá em Curitiba, e ela já tem uma produção bem interessante, assim. E aí aqui, ó, dá para ver que eles estão fazendo os frames, que é a estrutura da parede, ó. E depois ela passa por um processo nessa linha de produção e vão sendo fechadas, né? Essas peças. Então aqui, ó, as paredes que são hidráulicas, elas já são devidamente montadas, né? Aqui, ó, com o encanamento dessa parede. E aí tem essas plaquinhas de madeira aqui que permitem que elas sejam presas, né, que elas fiquem imóveis, né, devidamente instaladas, certo? Então, olha lá. Aí eu tenho aqui meus montantes feitos de alumínio, nesse caso, não de madeira, tá? Aqui, ó, tem a instalação elétrica também. Aqui já nas guias, ó, já tem o corte certinho da onde vão passar essas instalações, tanto elétricas quanto hidráulicas, certo? Ó, aqui é uma máquina que vai pregando todas as placas USB, certo? Então é um sistema de pregos, ele é automatizado, certo? E aí 25% da produção é na obra. O que seria esses 25%? A montagem, certo? Então, essas paredes vêm prontas e elas têm que ser montadas na obra, tá? E é igual eu falei para vocês, pode chegar ao nível de eu colocar até a esquadria na minha parede já e trabalhar já com a esquadria na parede, certo? Aí esse predinho aqui, ele também é no Brasil, né? Ele foi feito pela Tec Verde. Aí aqui tem o link, ó, para vocês acessarem depois um vídeo que mostra essa obra, esse empreendimento, tá? Então acho que vale a pena vocês assistirem, certo? E aí, pessoal, se a gente comparar, quais são as vantagens e desvantagens de se construir em wood frame? Então, a vantagem é que o wood frame é uma obra seca, limpa e gera menos resíduo, certo? Então, é uma obra seca. Porém, eu preciso de uma mão de obra que sabe o que está fazendo. Não posso pegar e deixar ela lá. Ela pode até nunca ter feito, né? E eu ensino ela rapidamente, mas ela tem que ser ensinada, né? Então, algum processo de aprendizagem ela vai ter que ter. Outra vantagem é uma pré-construção em ambiente industrializado que reduz o tempo de obra, né? Então, seria o mesmo caso lá da vantagem do pré-fabricado de concreto, né? Então, eu consigo agilizar muito, porque eu não dependo mais da força humana, eu posso utilizar uma automatização, tá? Eu utilizo madeira de reflorestamento, né? Então, essa que é uma matéria, a única matéria-prima renovável na construção civil, então é uma grande vantagem ambientalmente falando, né? Mas quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala sobre a vida humana também na Terra, né? Então, é extremamente importante. Peraí. Certo. Então, justamente por isso, ela é um método, um sistema construtivo sustentável, rápido, limpo, durável e que também é tão eficiente quanto outros sistemas construtivos convencionais, né? E além disso, ela permite uma flexibilidade no projeto, então ela não tem uma arquitetura engessada e existe um conforto e resistência, né? Então, se a gente pegar a resistência da madeira, ela alcança resistências iguais à do concreto. Então, assim, é possível eu construir, por isso que é possível construir prédios também, certo? Com esse tipo de material. E lembrando que o concreto ele só é bom o suficiente se ele for um concreto.
né? Então, assim, enfim, a madeira por si só ela consegue ser comparável a um material compósito, né? Então, assim, é um material que a gente tem que dar uma visibilidade para ele, até para que novas tecnologias sejam desenvolvidas e que a gente consiga melhorar, né? Então, ó, por ser um método construtivo ainda cuja tecnologia, a tecnologia é antiga, mas ela ainda não foi 100% estudada. Então eu consigo pavimentos de altura de no máximo 5 pavimentos, mas já existem prédios mais altos que isso, não em wood frame, mas em madeira mesmo, madeira maciça, tá? Mas em wood frame a gente ainda está nos 5 pavimentos. Existe uma baixa oferta de mão de obra especializada e eu preciso dela. Baixa oferta de ferramentas específicas, que apesar de não serem muito caras, eu não tenho uma fabricação, né, um olhar da indústria para isso, então ela acaba sendo difícil encontrar, e existe uma resistência do mercado, então existe uma resistência cultural, certo? Isso é muito importante. É uma resistência cultural no sentido de que a gente achar que a construção de madeira ela é pior ou ela é inferior, né? Quando isso, na verdade, não é uma verdade, né? Muito pelo contrário, ela pode ser até uma construção superior, porque ela tem outras vantagens aí que são incomparáveis, né? Então, enfim, a gente precisa quebrar alguns paradigmas, principalmente da população, né? Então, olha lá, são as etapas construtivas, né? Então, eu tenho que fazer a fundação de forma convencional, geralmente é o radier, depende do tipo de estrutura, né? Mas pode ser estaca, bloco. A tubulação de água, esgoto, as instalações elétricas, elas são feitas no piso, principalmente, e elas passam pela parede entre os painéis, certo? Quando necessário, tá bom? E a estruturação dos frames, que são os quadros, né? A estrutura das paredes, elas são feitas por painéis travados por montantes, né? Então, são os montantes lá que são as madeirinhas na vertical, né? E aí eu tenho as minhas guias. E aí eu coloco aqui sobre esses montantes os painéis de travamento. Então daí eu venho com os painéis e travo essa estrutura, certo? Geralmente os montantes têm lá a espessura de milímetros, né? Que são os 38 milímetros. E largura de 90 milímetros, mas isso depende da situação, né? Eu posso chegar até a 19 centímetros, que são 190 milímetros. E o espaçamento entre os montantes é de 400 ou 600 milímetros, certo? Então, isso é importante. Então, eu não posso colocar mais do que 600 milímetros de espaçamento no meu montante, só que menos do que 40 também é desperdício, né? Eu acabo desperdiçando material. Geralmente eu escolho um módulo, né? Ou eu vou trabalhar com um módulo de 40 milímetros, ou eu vou trabalhar com um módulo de 60 milímetros. Vai depender até do tamanho da minha casa. Se eu tiver uma casa muito pequena, não vale a pena trabalhar com esse módulo, é melhor trabalhar com um módulo de 400 milímetros. E isso é de acordo com, isso é definido em projeto, tá? E nessa estruturação já são previstas as esquadrias. Então, as esquadrias elas já estão aqui, ó, também moduladas, certo? Então, aí eu vou tentar utilizar esquadrias que são desse tipo de módulo, ou de 400 milímetros ou de 60 milímetros, certo? Depois disso, fixam-se os painéis externos aos montantes, né? Então, aí a gente vai, depois que os montantes, ó, então, depois que os montantes estão colocados, né? A gente vai e faz o fechamento externo desses painéis, tá? Depois, a gente faz o fechamento das paredes internas, depois de colocar a parte hidráulica e a parte elétrica,
e as mantas acústicas entre as paredes, né? Então, daí a gente faz esse fechamento das paredes internas. Geralmente, esse tratamento termoacústico, ele é feito com lã de vidro, que é um material que é utilizado dentro da parede, certo? Aí, depois de fechado as paredes internas, né, eu já tenho minha parede pronta. Aí são colocados acima da placa USB, na parte externa, aquela membrana hidrófuga, né, que impede a ação das intempéries, principalmente ação relacionada à água, certo? E toda a peça USB também é revestida por uma placa de drywall, que seria aquele gesso acartonado, certo? Que é pregada também nos frames já estruturados. Ou seja, essa fixação ela perfura a placa USB e prende lá na madeirinha de dentro da parede, certo? Então, é por uma proteção também, reforço dessa parede, certo? Aí depois eu tenho que fazer o corte para inserção das esquadrias, né? O corte nas placas, né? Tanto de gesso acartonado quanto de USB. Por quê? Porque nos meus frames, na minha estrutura, essa esquadria ela já foi prevista, certo? Então eu já tenho lá o buraco na minha estrutura. Eu só estou com a placa porque eu coloco a placa inteira, certo? Daí tem essa máquina para cortar, certo? Aí essas esquadrias, elas são inseridas nas aberturas por aparafusamento, então elas são parafusadas nos montantes, certo? Aí depois disso, os painéis eles são armazenados para transporte até a obra, certo? Aí, chegando na obra, essas paredes que já têm, inclusive, a esquadria pronta, elas são encaixadas uma na outra, certo? Os entrepisos, eles também utilizam as vigas moduladas, né, de 40 a 60 ou 60 milímetros, certo? Aí ele é utilizado, ele é construído com uma pinus autoclavado, ou seja, ela teve um tratamento antifúngico, teve um tratamento antibacteriano, de impermeabilização, tá? E aí ele tem essa função, ó, de além de estruturar, receber os eletrodutos entre o piso e o forro, certo? Então, tanto os eletrodutos de instalação elétrica quanto os eletrodutos de instalação hidráulica. Então, por isso até que ele tem uma espessura um pouco maior. Então, aí o material que foi construído em fábrica, ele é transportado, né, para a obra, e aí lá eles são montados por uma equipe especializada, né? Então, essa montagem, ela tem um guindaste que issa e posiciona os painéis, né? Então, aí quando o painel está posicionado, eles só precisam parafusar e travar no local, certo? Essas juntas, elas têm que estar muito bem presa e isolada, por quê? Para tornar uma estrutura forte, confiável e rígida. Então, essa parte do encaixe, ele ainda é muito, não existe uma regra, né? Então, as próprias fábricas constroem os próprios métodos, porque não existe uma norma que diz como deve ser esse encaixe, sabe? Então, assim, as fábricas pensam no produto delas e elas têm lá uma determinada forma de encaixar. Tem que seguir as indicações do fabricante, né? E por fim, a cobertura é realizada pelo processo convencional, né? Por enquanto é assim. Então aí às vezes a cobertura demora mais tempo do que a própria casa, né? E aí tem a estrutura de madeira, as peças cerâmicas e por aí vai, certo? Depois disso, pessoal, aí tem que fazer o acabamento, né? Então, que tipo de acabamento? Qualquer tipo de acabamento que eu quiser, né? Pode ser um piso de madeira, pode ser um piso cerâmico, pode ser um porcelanato, pode ser um azulejo comum, o que eu quiser, uma pintura, certo?
Então, aí existe uma ampla gama de acabamentos que podem ser feitos nesse sistema construtivo, tá? Aí aqui tem mais dois videozinhos de, de wood frame de casa construído nessa nessa tecnologia, né, wood frame. Essa aqui é uma construtora alemã, essa aqui é uma construtora brasileira, certo? Então, existem aí espalhados pelo mundo, né, inclusive no nosso país, tá? E aí existem alguns mitos e verdades, né? Então aqui, ó, as paredes e as lajes, elas não, elas é um mito, né? A gente achar que elas são ocas, né? Não, ela tem toda uma estrutura dentro dela, como a gente conversou. A estrutura dela está dentro da parede, então ela não é uma parede oca. Além disso, ela tem a manta termoacústica, ela tem todas as instalações hidráulicas, elétricas, certo? Ó, outro mito, não conseguirei pendurar nada nas paredes. Também é uma mentira, porque onde eu tenho que pendurar algo mais pesado, eu faço aqueles reforços de madeira, né? Para eu ter, além de ter um reforço, ter um local por onde eu possa prender a minha estrutura, aquilo que eu quero pendurar, né? Então, existem reforços, né? A madeira, outro mito, a madeira utilizada vai apresentar umidade, problemas com cupins e com isso terei problemas estruturais. Também é uma mentira, por quê? Porque toda madeira que é utilizada, ela é aqui, ó, autoclavada e recebe tratamento específico, justamente contra cupins, contra fungos, contra bactérias, né? Ela é impermeabilizada, então a água não chega até ela para provocar esse tipo de problema, né? Inclusive problema estrutural, e tudo isso seguindo uma norma da ABNT, que cumpre os testes de resistência e durabilidade. Qual a norma da ABNT? A norma de desempenho, né? Então, assim, é tudo muito bem controlado nesse sentido, tá? Outro mito, não conseguirei dar acabamento nas paredes. É mentira também, porque se eu tenho um bloco de concreto, uma alvenaria e um sistema construtivo da Tec Verde, o bloco de concreto e a alvenaria, eles têm uma característica muito mais áspera, ó, não sei se dá para enxergar aí na tela de vocês, mas eu tenho aqui, ó, muito mais marcas, né, do próprio concreto, né, da própria argamassa, que eu não vejo no sistema construtivo Tec Verde. Aqui eu tenho uma parede muito mais lisa, muito mais homogênea, porque é o gesso acartonado. Aqui, se eu não passar uma massa corrida, né, ou uma massa acrílica, eu vou ter essas marcas de material, tá? Então, assim, na verdade é uma mentira, não é nenhum mito, né? Enfim, eu consigo dar um ótimo acabamento numa parede Tec Verde. Outro mito, minha casa será muito quente, porque a madeira é quente. É mentira também, porque ela tem um conforto térmico. Isso não significa que ela. Eu consigo manter, ó, numa temperatura de 40 graus Celsius, eu consigo manter uma casa em madeira, uma casa em wood frame, a 23 graus Celsius. Enquanto uma casa em construção convencional, numa temperatura de 40 graus Celsius, ela está ali em torno de 27 graus Celsius. Então, eu consigo manter uma casa mais confortável, mais fria, mais confortável. Ao contrário, quando eu tenho uma temperatura de 10 graus, uma casa no sistema convencional, ela tem aqui, ó, 17 graus, enquanto a minha permanece nos 21 graus, né? Então, ó a variação térmica que eu tenho numa construção convencional. De 27 passa para 17, né? 10 graus de diferença. Na casa do sistema construtivo wood frame, eu tenho de 23 para 21, né? Então, assim, é uma pequena diferença, né? Então, é uma grande vantagem em relação à construção convencional, certo? E aí, mito, minha casa não terá durabilidade. Então, muito pelo contrário, né? Ela é uma casa extremamente durável, ela precisa de manutenção como as outras? Lógico, né? Toda casa precisa de manutenção, inclusive a de alvenaria convencional. Mas a, a- as casas de wood frame, elas têm durabilidade e resistência, né? Aqui tem um videozinho que comprova isso, eu quero que vocês também entrem, certo? Então, logo depois da aula, aproveitem aí esse tempo para entrar nesse vídeo e dar uma olhadinha,
certo? Porque ela traz aí essa característica aí. Por que que essa casa ela é durável e resistente, certo? Então vai ser bem interessante, tá? Pessoal, em relação ao D-frame, era isso que eu tinha para falar para vocês, certo? Agora a gente tem que conversar um pouquinho sobre o steel frame. Vocês preferem dar um intervalinho e daqui 10 minutos a gente volta? Ou a gente pode dar prioridade aqui e, e aí a gente finaliza a nossa aula um pouco mais cedo? O que que vocês acham? Me respondam aí no grupo. Então vamos continuar. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá, ó. Então, o sistema construtivo Light Steel Frame, ele é basicamente a mesma coisa que o Wood Frame, né? Só que no lugar da madeira, eu utilizo estrutura de aço, de ferro, certo? Então, essa é a diferença, né? Então, o steel é justamente o uso dos, dos perfis estruturais de aço, certo? Então, olha lá, o que é o Light Steel Frame? É um sistema construtivo que utiliza perfis estruturais de aço galvanizado para montagem de painéis autoportantes, né? Então, no local, lá no wood-frame, eu tinha no local desse aço galvanizado, certo? E olha lá, esses painéis aqui, ó, tá vendo? Ó, todos os frames montadinhos na obra. Agora eles vão receber o quê? Diferentes tipos de fechamento, que são as outras camadas aí sucessivas, que ela pode seguir exatamente a mesma ordem do wood frame. Placa de OSB, membrana hidrófuga, placa cimentícia, base coat e a pintura final, né? O entrepiso aqui também, ó, também são perfis de aço galvanizado, certo? E que depois vão passar para um fechamento. Tem o tratamento termoacústico? Também tem o tratamento termoacústico. Como? Com lã de vidro, certo? Então, essa, esse, esse sistema construtivo, ele é basicamente igual. Inclusive, ele foi baseado, né? Ele aqui, ó, ele é oriundo das construções de frame, tradicionalmente construídas na América do Norte, né, nos Estados Unidos, Canadá. E aí a única diferença é que, em vez de eu ter os frames em madeira, eu tenho os meus frames em perfil de aço galvanizado, certo? Quais são as características desse sistema, então? Ele possui flexibilidade na arquitetura, eu posso personalizar da forma como eu quiser. Ele tem alta produtividade, porque é uma construção seca, pré-fabricada, então eu não preciso, inclusive, pessoal, esperar a cura de concreto, não preciso esperar a cura do cimento acontecer, né? Então eu já tenho materiais pré-fabricados, pré-prontos, enfim. Além disso, eu tenho uma redução drástica do desperdício. Por quê? Porque eu tenho um projeto muito mais detalhado, né? Porque senão eu perco material, e esse material é mais caro do que uma perda de um concreto, por exemplo. Eu tenho facilidade de montagem nesse tipo de sistema, facilidade no manuseio do material e também no transporte desse material, né? Rapidez na execução, justamente pela facilidade de montagem, manuseio e transporte, o que me ocasiona redução de prazos, né? Tem um excelente desempenho termoacústico, porque eu posso trabalhar em projetos térmico-acústicos,
eu posso utilizar, em vez de lã de vidro, um material que seja mais forte, né, em relação a essas características. Existe uma otimização dos custos, né, então eu consigo melhorar a eficiência dos meus custos. Quanto mais tecnologia eu utilizar, melhor vai ser. Quanto mais eu souber e conhecer o steel frame, mais melhor vão ser meus custos, meu orçamento, né? Tem um retorno rápido do capital. Por quê? Porque eu consigo construir mais rápido. Tem que fazer uma construção rápida, porque eu quero retorno rápido, então o steel frame ele pode ser uma opção aí bem boa. E além de ser uma construção sustentável com baixo impacto ambiental. Ela tem mais impacto do que o wood frame, mas ela ainda assim ela é mais vantajosa do que qualquer construção que utilize o material cimento, né? Então qualquer utilização, qualquer obra que utilize o cimento lá, o cimento em pó, como material, como matéria-prima, é ruim, porque o cimento é muito ruim para a construção e além disso, se eu vou utilizar cimento, eu preciso de água, né? Então ele deixa de ser uma construção a seco, certo? Aplicações: residências, edifícios de até 5 pavimentos, fechamento de fachada, engradamento de coberturas, né? Então eu posso ter uma cobertura de steel frame? Posso. Módulos habitáveis, né? Galpões industriais de pequeno e médio porte, prédios comerciais. Então, assim, tem uma gama de empreendimentos que podem ser construídos com steel frame, né? Então, olha aqui, ó. Olha aqui a estrutura da parede, essa escada também em perfil de aço galvanizado, depois ela vai ser fechada, né? Então tá vendo como ela tem uma flexibilidade muito grande, né? Enfim, ela pode ser cortada do tamanho que eu quiser. Então olha essas trelicinhas aqui, ó, que são utilizadas no entrepiso, né? Então, no lugar lá daquela viga maciça de madeira ou da minha viga composta de madeira, eu utilizo essa treliça de aço galvanizado aqui como entrepiso, né? Enfim, é bem interessante. A modulação dela também segue o modelo do steel frame, do wood frame, que é de 40 ou 60 centímetros, né? E os painéis de 1,20 metros, né? Então, o painel de 1,20 ele se encaixa tanto no módulo de 40 quanto no módulo de 60, né? A única diferença é que no módulo de 60, a cada 2 montantes eu tenho um painel. Aqui no módulo de 40 eu preciso de 3 montantes para ter um painel de 1,20 m, certo? Então, por conta disso, eu preciso de uma construção modulada, um projeto modulado, né? Então, aqui, ó, ele é feito nesse quadriculado aqui, porque cada quadrinho desse representa um módulo, certo? Eu posso ter módulo cortado aqui, em vez de ter 40 centímetros, ter um módulo que feche em 20? Pode, não tem problema. A única coisa é que isso vai encarecendo o meu projeto, vai encarecendo a minha construção, certo? Porque eu vou ter que ter uma peça personalizada, por exemplo. Então, quanto mais eu evitar isso, melhor, certo? Aí aqui, ó, quais são os componentes? Então, eu tenho os painéis da estrutura, que são os frames. Aí eu tenho uma forma de fazer esse cálculo, de fazer esse projeto, né? A ancoragem aqui, ó, que é feita com esses parafusos, esse painelzinho aqui em L e os parafusos, ó, nas guias e montantes desse painel, certo? Aí eu tenho os contraventamentos. O que são os contraventamentos? São esses X aqui, ó, que eu acabo utilizando para contraventar. Só que eu posso utilizar uns X que são maiores ainda, já já a gente vai ver. Muitas vezes eu acabo fazendo um revestimento para construir minha fachada ou para deixar mais protegido, né, externamente. Ou eu faço o fechamento aqui, ó, só com as plaquinhas comuns, né, que já vai me dar aí uma garantia de habitabilidade, enfim. Então aqui, ó, projeto envolvido num software especializado, certo? Vocês provavelmente não saberão, né, como fazer um projeto desse na faculdade, né? Isso não é comum, não faz parte da grade, né? Da nossa grade, mas existe um software aí especializado,
tá? Ele me dá todas, qual é a espessura do meu perfil, qual perfil eu vou utilizar, onde eu vou contraventar, certo? Aqui a gente tem o detalhe das paredes, né? Então, por exemplo, no meu projeto, eu vou utilizar aqui a parede verde. Não, aqui é a parede verde, né? Então, essa parede verde, ela vai ter essa composição aqui. Aí eu faço uma legenda. A parede azul, essa azul claro aqui, ó, ela vai ter essa composição e essa espessura. Então, tá vendo, ó? Eu tenho uma espessura bem menor para a parede azul claro, que é essa parede aqui, e uma espessura maior para verde. Essa parede verde aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho essa espessura. Por exemplo, aqui é uma parede hidráulica, então eu preciso de mais espaço mesmo, né? Ela vai ter tanto a parte hidráulica do banheiro, quanto a parte hidráulica aqui da cozinha, ó, que é a pia e a lavanderia, certo? Aí eu tenho essa paredinha verde claro aqui, que na verdade é essa que eu tinha circulado primeiro, ó. Aí eu tenho outras paredes, ó, tem a parede amarela, e assim eu vou fazendo o quê? Uma legenda para facilitar depois na hora de construir como que vai ser a estrutura interna dessas paredes, né? Então, o que que ela vai receber de tratamento termoacústico, qual tipo de painel vou usar, se é o painel impermeabilizado, se não é o painel impermeabilizado, se eu vou ter a membrana hidrófuga na parte externa ou não, certo? Então, daí eu vou detalhando. Quanto mais detalhado o projeto, melhor, né? E aí, depois disso, a gente tem a nossa construção em si. Então, a fundação, ela pode ser feita radier, geralmente é o radier, porque eu tenho uma construção muito leve, então, principalmente se for uma casa ou um sobrado, uma casa térrea ou um sobrado, esse radier, é, eu vou ter uma estrutura muito leve, então radier já é suficiente, certo? Ou eu posso fazer acima, a viga baldrame com algumas estacas também, né? E aí, acima da viga baldrame, eu posso já ter o meu perfil de aço, o que não é legal, colocar o perfil de aço diretamente em contato com o solo, não pode, certo? Mas quando ele está apoiado aqui na viga baldrame, já está tudo certo, tá? No Brasil, a gente tem algumas normas já é, pro- é, próprias do steel frame, tá? Mas ainda tem uma da parte construtiva do steel frame que ela está sendo elaborada, provavelmente sai, ainda não saiu, certo? Mas aqui a gente já tem a 15.253, que trata dos perfis de aço formados a frio, com revestimento metálico para painéis reticulados em edificações, que são os perfis que a gente usa no steel frame. Aí tem a norma 14.762, que é os dimensionamentos de estrutura de aço constituídas por perfis conformados a frio, que são os perfis utilizados no D-Frame. E aí a gente tem essa nova que está saindo ainda, que é a de construção em steel frame, tá? Então ainda não saiu, mas vai sair, certo? Ela é nova, enfim, então ela vai trazer um padrão de construção, porque é o mesmo caso do wood frame, não existe um padrão. Então a própria fábrica desenvolve o produto que ela quer e aí, a partir desse produto, ela vende, né? Qual que é a desvantagem? Se eu comprar, por exemplo, a parede de uma fábrica, né? Eu não consigo comprar um outro componente de outra fábrica. Então, a esquadria eu vou ter que comprar dessa fábrica também. Por quê? Porque ela tem já o projeto pronto de fixação dessa esquadria. Se eu comprar a esquadria em um lugar e a parede em outro, vai chegar na hora de eu fazer a fixação dessa esquadria, eu não vou conseguir, certo? Então, a partir dessa norma aqui, acredita-se que eu vá ter um padrão, né? E aí eu consigo ter essa diferença. Eu posso pegar de vários fornecedores para uma obra só. Porque hoje eu tenho que ficar muito preso a um fornecedor, porque eu não tenho esse padrão, né? O padrão é do fornecedor. Então, se eu misturar dois tipos de fornecedores, eu já tenho um rolo aí e eu acabo me complicando ao invés de melhorar, certo? Também é preciso seguir as normas do PQPH, certo? Na parte da idade, na parte do desempenho, certo? Então eu tenho lá uma parte dessa diretriz aqui do SINAT,
né, que a Secretaria Nacional que faz parte do Ministério das Cidades, né, que é a Secretaria Nacional de Avaliações Técnicas. Eu tenho uma diretriz que é aqui, ó, número 003, que diz exatamente sobre o sistema construtivo estruturado em perfil leve de aço, conformado a frio, com fechamento em chapas delgadas, que é o Light Steel Frame, né? Então, eu tenho algumas diretrizes para seguir em relação a esse tipo de construção, certo? Então, dentro do PPQPH, tá bom? Então, assim, já é alguma coisa, né? Já é um norte que a gente tem para a construção de steel frame, certo? A resistência à proteção a gente tem justamente devido à proteção galvânica, que é um tipo de tratamento que o aço recebe, né? Que a gente conhece como... Tem um nome específico para esse tipo de tratamento de aço, Agora me fugiu o nome, né? Mas devido a essa proteção, eu posso dobrar o meu perfil, que eu não vou criar regiões de fragilidade, né? Cortar ele, perfurar, né? Sem perder a proteção contra a corrosão. Se eu tenho um aço que ele não sofreu essa proteção galvânica, se eu dobrar ele, eu criei ali uma região de fragilidade à corrosão, certo? Então aí eu tenho um problema. Eu queria muito lembrar o termo que é justamente essa galvanização. Se eu lembrar até o fim da aula, eu te falo. Ela é lá de ciências dos materiais, sabe? É um tratamento químico. Se alguém souber, inclusive, manda aí no grupo. Aí essa galvanização, ela pode ser feita com zinco, né? Aí existem diversas formas, né? Então eu posso ter essa galvanização a partir do zinco 180 gramas, né? Que é o que é mais utilizado, né? Que é o mínimo, mas é o mais utilizado. É 180 gramas de zinco por metro quadrado de chapa, de aço, né? Do perfil. Aí, esse tipo de revestimento, a gente tem resistências de 230 a 345 MPa, que é uma resistência altíssima, né? Considerando aí que o nosso concreto tem 30 MPa de resistência. E as espessuras usuais é 0,65 a 1,65 milímetros. Então, é uma chapa bem fininha, né? Uma chapa de menos vezes, tá? Então, são esses os tipos de chapas que a gente acaba utilizando. Os perfis, eles são feitos com parafusos autoperfurantes, autoatarrachantes ou rebites de aço com proteção contra a corrosão, né? Então, esse aqui é o nosso rebite, ele também é utilizado. Aí eu tenho os parafusos, que ele tem a rosca e ele tem a broca, justamente por quê? Porque ele mesmo vai perfurar, né? E ele mesmo vai se prender nas chapas, certo? Então, aí com isso eu garanto uma ligação bem resistente, né? Uma ligação bem eficiente, certo? Aí aqui a gente tem o nosso painel. Como que é o painel? Eu tenho um montante, né? Eu tenho as guias, né? Então aí aqui a gente tem vários tipos de montante. Montante em perfil UE, a gente tem a guia em perfil U, né? A gente tem aqui, ó, o montante lateral da janela, certo? Aqui, ó, a gente tem a abertura da esquadria, então a gente tem as guias e os montantes laterais, né? Tá vendo aqui, ó, que a abertura da janela ela é de acordo com o módulo do montante? Então vamos supor que esse montante aqui esteja no módulo de 40 centímetros. Então daqui aqui eu tenho 40, daqui aqui eu tenho 40 e daqui aqui eu tenho mais 40. Então essa abertura aqui tem 1,20 m. Poderia fazer 1,60 m essa abertura. Se aqui for de 60 centímetros o módulo, eu já tenho 1,80 m de abertura aqui, certo? Então, assim, a abertura da janela, ela segue o montante. É melhor por quê? Porque eu evito de fazer uma estrutura aqui, né? Na verdade, eu nem posso fazer isso, tá? Porque ela acaba complicando muito o projeto. Aí aqui a gente tem dois tipos
alguém mandou aqui, o Marlon mandou. A galvanização é por meio da eletrólise. Sim, eletrólise é um tratamento químico, mas tem ainda um nome mais específico ainda. Procura aí, ciências dos materiais, galvanização. É um processo de... ainda estou na dúvida, mas continua procurando aí. Então ali, ó, aí a gente tem a fabricação dos painéis. Tem o convencional e tem o engenheirado, né? Qual que é a diferença? Convencional, ó, tá vendo que os próprios operários, eles estão lá montando o painel, né? Então eles vão lá, eles parafusam, muitas vezes eles cortam, né? O engenheirado, ele é muito mais industrializado, né? Então o perfil ele é dobrado por essa, ele até, o próprio aparafusamento é feito nas máquinas, tá? Então essa é a diferença. Engenheirado é uma gíria quase, né? Mas é assim que eles chamam, certo? O conceito estrutural, então, desse tipo de sistema. Dividir as cargas da edificação em um grande número de elementos, né, que são os perfizinhos. Cada um deles irá responder por uma pequena parte das tensões, proporcionando uma distribuição uniforme das cargas na fundação, né? Então, é assim, eu vou dividir. Por que eu consigo utilizar perfis tão pequenos, tão leves, uma espessura tão pequena? Porque eu divido a carga em muitos elementos, né? Se eu juntasse todos esses elementos em um só, eu teria uma viga robusta, né? Mas não necessariamente teria. Talvez eu tivesse que ter um perfil maior do que o volume de aço que eu acabo utilizando em pequenos perfis, assim, sabe? Dessa forma. E aí, com isso, eu consigo fazer a distribuição das tensões por toda a minha edificação até chegar aqui na fundação, certo? Ah lá, a estabilização, ela é feita por contraventamentos, ó. Então, são perfis de aço que ligam aqui, ó, duas regiões do meu painel, né? Então, ó, são grandes contraventamentos. Obviamente, eu não posso passar nenhum contraventamento pela janela, né? Isso é óbvio, mas vale apenas reforçar, né? Então, daí eu tenho aqui, ó, esse estilo K e o estilo X, né? Aí aqui tem dois videozinhos interessantes de um cara executando esse tratamento, certo? Então aqui a gente consegue enxergar, ó, contraventamento, contraventamento. Isso vai servir para minha construção não torcer, para o meu painel não torcer, certo? Então precisa. E por que eu tenho que ter? Porque os perfis são muito esbeltos, né? Então a inércia desses perfis eles não permitem esse tipo de segurança. Então eu preciso contraventar, tá? Então aqui, ó, essas pequenas, esses pequenos perfis também na diagonal aqui, ó, são uma forma de contraventar também, certo? Então não precisam ser só aquelas fitas de perfis, certo? Então elas também servem para contraventar. A estrutura da laje, ela é mais ou menos o que a gente tem lá no... Tem esses furos aqui, ó, para passagem dos eletrodutos que forem necessários, né, tanto hidráulico quanto elétrico, né? Então esse aqui já vem de fabricação, ó, eu aproveito para utilizar. Aí eu posso utilizar esses tipos de perfis aqui, ó, certo? Então tá vendo um perfil mais complexo e um perfil mais simplificado. Então esse aqui é a viga I, esse aqui é uma viga retangular normal, essa aqui é uma viga mais esbelta, essa aqui é uma viga mais reforçada, né? Dependendo da situação eu preciso, certo? E aí em cima dessas vigas eu coloco a minha placa, pode ser uma placa USB. Abaixo disso também eu vou ter uma fita metálica aqui, ó, para poder colocar o meu gesso cartonado embaixo, né? Aí aqui, ó, em cima dessas vigas eu vou colocar a minha guia para colocar os anteriores.
Abaixo dele eu tenho a minha guia com os meus montantes inferiores, certo? E assim por diante, tá? Então a gente tem aí essas possibilidades. Aí eu também tenho a parte úmida, né? Que é esse meu contrapiso de concreto. Então, daí para isso, eu tenho que colocar aqui. Eu tenho que colocar aqui, ó, a minha forma, né, de concreto aqui, ó. Tá vendo? Essa é a forminha. Para que o meu concreto não escorra, certo? E abaixo eu tenho que colocar a armadura, porque é um concreto armado, o concreto por si só é ruim. E abaixo da armadura eu tenho a manta de polietileno, que é a manta que vai permitir com que tenha contato entre o concreto e a minha placa embaixo de OSB, certo? Então eu preciso dessa proteção, tá? E aí eu também tenho o painel de lã de vidro compacto, que é o quê? Que é a minha proteção anti-ruído. Então, para a pessoa não andar aqui em cima e eu escutar tudo aqui embaixo. Então, eu tenho esse painel de lã de vidro compacta para poder proteger a minha contra o ruído, né? Entre lajes, certo? E aí eu tenho essa concretagem aqui, porque aqui em cima eu vou fazer o meu acabamento em revestimento cerâmico, em laminado, em piso vinílico, do jeito que eu quiser, certo? Aí eu posso também fazer a estrutura só seca, né? Então aí eu posso fazer só com USB, e aí eu vou ter uma limitação em relação ao revestimento, né? Mas esse USB, ele é lá, ó, ele é um painel composto por camadas cruzadas de madeira, que lhe confere alta resistência e rigidez mecânica, né? Então, tem esses pequenos pedacinhos de madeira que são cruzados entre eles, né? E colados, que me aumenta muito a minha resistência mecânica da minha madeira, né? Então, também tem essa opção. E aqui a gente tem a tabela de carga. Então, por exemplo, se eu utilizar um USB de 15,1 milímetros na minha laje, eu vou ter que ter um espaçamento de 400 milímetros, utilizando a minha modulagem de 40 centímetros, e aí eu consigo alcançar uma carga de até 400 kgfm por metro quadrado, né? Então, 400 quilos por metro quadrado. Isso é um tanto legal. Aí eu posso aumentar a minha espessura, ó, utilizando entre apoio de 40 milímetros, eu aumento aqui a minha carga para 650 kg por metro quadrado. Então, dependendo do uso do meu cômodo, eu vou ter que reforçar, entendeu? Se eu utilizar aqui espaçamento 60 centímetros, eu diminuo muito a minha carga admissível, né? Então, eu tenho a opção de aumentar o meu USB, a espessura do USB, diminuir o meu número de apoios, né? Então eu gasto menos material, só que eu tenho uma capacidade menor, né? E aí eu tenho aqui os parafusos que eu utilizo, né? Então aqui, ó, para os painéis. Então se eu vou utilizar um painel menor, eu tenho que utilizar um comprimento menor. Se eu vou utilizar um painel maior, eu tenho que utilizar um comprimento maior, certo? E aí aqui, ó, o parafuso, ele tem que ter uma ponta broca, ele é alto perfurante, né? Ele tem que ter a cabeça chata para não precisar, para não ficar com saliência, né, no meu piso. E ele tem essa estrutura estriada que é para ele se prender, certo? A cobertura, pessoal, ela segue a mesma estrutura de cobertura, então eu tenho que ter os caibros, eu tenho que ter as terças, tem que ter aqui a parte da cumeira, que é a parte lá de cima, né? As ligações aqui, ó, elas são feitas com chapinhas de aço, tá? Aqui eu tenho uma chapinha mais especial, ó, mas não deixa de ser uma chapa de aço, certo? Aí eu tenho os meus perfis aqui, ó, esse perfil que é o perfil E, o E, né? Esse perfil também, ó, muito utilizado.
Aí aqui tem os montantes. Aqui, ó, esse meu caibro, ele vai até lá para frente para fazer, certo? Então, é a estrutura. Todo ele é uma estrutura metálica, certo? Então, aí ele tem aqui, ó, os rebites, fazendo essa ligação estrutural, certo? As telhas, né? A gente tem uma telha que é a telha shingle, que é esse tipo de telha aqui, ó, que ela é muito utilizada nos países mais frios, né? Mas ela acaba tendo essa garantia aqui, ó, maior, de 25 a 30 anos. Ela não prolifera fungos. Ela é uma telha super leve, né? 100% estanque, então não vai entrar água. Resistente a ventos muito altos, né? Então não vai voar igual a telha cerâmica. Ela, ela é flexível, né? E ela tem diversas cores, texturas e modelos, né? Então aqui, ó, para comparar o peso dela, enquanto a quantidade de telha de não existe telha de pedra, né? Mas assim, aqui, ó, telha cerâmica, o material cerâmico, ele pesa 6 vezes mais do que a telha shingle. Então, eu vou precisar de uma estrutura muito mais reforçada, né? Então, pensando principalmente nessa vantagem, ó, se eu for usar uma telha de cimento, ela tem 21 toneladas comparada à mesma quantidade da telha shingle, que tem apenas 3 toneladas, né? Então, é uma opção leve, flexível, enfim, é diferente aí, mas que pode ser utilizada. Existe também outro tipo de telha que é a telha gravilhada, né? Então ela é extremamente leve. Se a gente pegar aqui a telha de barro, que tem 42 quilos por metro quadrado, a de concreto, que é um pouco mais, que tem 49 quilos por metro quadrado, a gravilhada tem 6,2 quilos, né? Então, assim, ela é bem parecida com o peso da telha shingle. Tem um ótimo conforto térmico, granizo, neve e geada, né? 100% incombustível, então não pega fogo, não quebra, justamente pelo material que é utilizado. Ela também tem variação de cores, ó, tem variação de formatos, certo? Então também é um outro tipo de tecnologia que pode ser utilizada. Não é comum no nosso país, mas ela pode ser utilizada, né? O fechamento externo, ele é feito lá com USB e depois por cima disso a placa cimentícia, certo? É, é, Então aí ele pode, esse painel estrutural, ele recebe diversos tipos de revestimento. Então, que tipo de revestimento que eu digo? Pode ser uma pintura, pode ser um material polimérico, certo? Então aqui, ó, tá vendo? As chapas, elas são aparafusadas com esses parafusos de cabeça chata. Aí depois da placa USB tem que colocar lá a membrana hidrófuga, né? Então, ó, ela é colocada em toda a área da placa USB, certo? Então, ela tem essa característica de deixar sair a água, mas ela não deixa entrar a água, certo? Aí o acabamento, depois da membrana hidrófuga, ela pode ser aqui, ó, o USB, a membrana, uma malha metálica, argamassa e pintura, ou ela pode ser o próprio USB. Eu posso colocar uma outra placa de USB, se eu quiser fazer esse tipo de acabamento, certo? No meu critério. Aí existe esse aqui, ó, que é o siding vinílico, que é um plástico, né? Como se fosse um plástico, um polímero mais reforçado, certo? Então também existe essa possibilidade. Então aqui, ó, ele é resistente, leve, durável, rápido de instalar, de baixa manutenção e dispensa pintura, né? Então ele já tem uma pintura eletrolítica aqui nele, ele já vem dessa cor, eu posso pedir a cor de fábrica, dá um diferencial na fachada, né? Enfim, é uma opção também. E tem gente que faz com tijolo cerâmico, esse acabamento, né? Então, para ter uma fachada aqui em alvenaria comum, certo? Então também existe essa possibilidade. Tá? E aqui, ó, eles travam essa parede com perfizinhos e
esses pedacinhos de ferro aqui para fazer a ancoragem dessa fachada direto na minha estrutura, na minha parede estruturada, certo? Não acho que seja vantajoso, né? Mas enfim, isso aí é uma questão de escolha, tá? Então, o isolamento termoacústico ele é totalmente controlável, né? Porque eu posso colocar lá a minha manta térmica nesses entre paredes, né? Então eu consigo aqui, ó, alcançar um sistema muito bom. Posso fazer inclusive estúdio com esse tipo de sistema, né, de steel frame, porque ele é mais eficiente do que outros tipos de materiais, como a alvenaria, por exemplo, né? A instalação hidráulica, ela pode ser utilizada a PEX ou a convencional de PVC. A PEX é aquela que é utilizada em paredes de concreto, porque ela é flexível, ó. Então, isso aqui é um cano de instalação hidráulica, só que ele é todo flexível, né? Justamente porque se tiver uma movimentação lá na parede de concreto, ele vai sofrer a movimentação e não vai ter nenhum tipo de dano. Aqui eu consigo, aqui nesse caso, eu consigo, é preferível usar Apex porque eu consigo fazer caminhos muito mais alternativos, né? Então eu não tenho um caminho enrijecido, né? Então aqui, ó, Apex praticamente reduz a zero as patologias de vazamento, né? E elas devem ser testadas ainda com as paredes abertas, tá? Mas ela é uma ótima opção, tá? A PEX é o mesmo material que é utilizado nas mangueiras de gás, né? Então, assim, é uma ótima opção mesmo, né? A instalação elétrica é normal, comum, né? Então, faz-se o posicionamento e fixação dos conduítes. Então, aqui, ó, eu tenho algumas fixações, eu tenho os pontos de luz, né, que já estão pré-definidos. Aí existe uma passagem de fiação teste com a parede ainda aberta. Claro que se ela não vir já de fábrica, né? Então é mais simples do que parece, né? É mais simples até do que na alvenaria comum, porque não precisa ficar quebrando, enfim, tendo retrabalhos. E por fim, pessoal, o fechamento e acabamento interno dessas paredes, elas são feitas com placa de gesso acartonado, né? Aí existem essas possibilidades de gesso acartonado. A RF, que é a resistente a fogo, a RU, que é resistente à umidade, e a ST, que é standard, ou seja, é o padrão, né? Então, que é utilizado para áreas secas, certo? O que acontece? Por fora, eu tenho lá a membrana hidrófuga, que ela tem essa proteção contra a umidade, contra outras intempéries, mas eu acabo tendo porque ela não é barata. E aí, por dentro, além de eu usar a placa USB, por exemplo, em áreas molhadas, a placa USB impermeável, eu posso utilizar essa placa de gesso acartonado por cima da USB impermeável, que é uma placa resistente à umidade. Se eu usar uma placa de gesso acartonado numa região úmida, eu vou ter problema, né? Isso serve inclusive para o drywall, né? Que é um outro tipo de sistema de vedação a seco. Mas se eu tiver também numa região, ou por exemplo, um ambiente fechado, um ambiente de festa, eu posso utilizar a placa resistente a fogo, em caso de incêndio, ela não vai propagar o fogo, certo? Então isso aqui pode ser uma proteção contra incêndio, tá? Em regiões que eu não tenho nenhum tipo de risco, eu uso a placa standard, porque ela, enfim, ela é a comum, ela é a mais barata, né? Mas existem essas duas possibilidades aqui também, tá? De eu utilizar a placa resistente a úmido, à umidade, ou a placa resistente ao fogo, certo? Elas têm a largura padrão, ó, de 1,20 m, tá? Só que daí elas podem chegar a alturas maiores, né? Então, posso ter de 1,80 m a 3 metros. A espessura é 9,5, 9, 9,5. Aqui é 12,5 ou 15 milímetros, né? Que é 1,5 25 centímetros, 1,5 centímetros ou
0,95 centímetros, certo? Enfim, são possibilidades, tá? Com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa discussão sobre steel frame e wood frame, certo? E a gente finaliza também nosso capítulo 1, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente acabou ficando mais tempo nesse capítulo porque ele era um capítulo bem importante, assim, sabe? E é a única oportunidade que a gente tem para conversar a respeito da industrialização, desses processos construtivos, né, que são que têm começado a ser mais utilizados, né, no nosso país. Então, é uma oportunidade que a gente tinha. Agora a gente vai, a partir, depois da prova, né, a gente vai conversar a respeito de outras coisas, né, que também estão dentro da nossa disciplina, mas para nossa prova vai ser só o capítulo 1, certo? Então, assim, tudo que tem no livro, tudo que a gente conversou na aula, tá? Tudo isso é matéria de prova, tá? Eu acho que não, a gente não precisa fazer uma revisão, porque tá tudo em vídeo, né? Vocês mesmos podem rever tudo, né? Todo o material. Semana que vem é feriado no dia da nossa aula, vocês podem aproveitar para estudar. Então a gente ganhou aí 2 semanas, prova daqui 2 semanas ainda, né? Então, acho que vai ser bem tranquilo, certo? Pessoal, uma dúvida? Professor, a diferença de custo para alvenaria dá muita diferença, assim, o custo para steel frame Por... para convencional? Então, depende da escala, né? Se for em escala, eu consigo ter um preço bem baixo, assim, sabe? Existem algumas, eu acho que eu te falei, mas já existem alguns bairros do Minha Casa Minha Vida que foram construídas em wood frame. Então, isso já é uma prova de que ele ganhou uma licitação da Caixa Econômica. Então, é possível alcançar preços baixos, né? Só que, o que que vai fazer reduzir esse preço? A experiência, né? A especialização. Então, existe até uma teoria de que como que eu posso dizer? Não existe um custo específico, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com orçamento na construção civil, a gente segue uma composição de custos, que é dada por TCPO ou pelo SINAP, né? Então, existe lá uma composição para alvenaria, uma composição para uma estrutura de concreto. Para steel frame, a gente não tem essa composição de custo. Então, no fim das contas, ninguém sabe quanto custa exatamente, certo? E além disso, eu posso ter uma estrutura de steel frame, por exemplo, muito mais robusta, mas calculada de forma errada, entendeu? Por falta de experiência ou por falta de conhecimento. E aí isso me torna o meu material muito mais caro, né? Semana passada eu estava assistindo uma entrevista de uma mulher que trabalha com o steel frame. E ela falou assim que ela tem também um curso sobre isso, né? E aí ela falou assim que chegou um cara para ela falando que ele não estava tendo prejuízo, né, construindo em steel frame. E ela falou assim que ele estava cobrando quase o dobro do que ela cobra, entendeu? Então, assim, talvez ela consiga cobrar bem barato, 50% do que um valor aí que as pessoas chegam a cobrar, mas é porque ela já tem uma experiência muito grande nisso, sabe? Mas não existe uma composição de custo que fale é mais barato ou é mais caro, certo? Só que é viável. É viável. É possível construir pelo mesmo preço, pelo menos, só que é muito mais rápido, entendeu? Então também tem isso, né? Tem esses custos indiretos, que se eu construir uma casa em 2 meses, uma casa que seria construída em 8 meses, por exemplo, né? Olha a economia que a pessoa não tem em aluguel, por exemplo, né? Então, assim, mas, por outro lado, uma prova de que é possível construir mais barato em wood frame são essas do Minha Casa Minha Vida que são construídas em wood frame, que em larga escala ela acaba ficando mais barato, né? Porque tudo que é industrializado em larga escala é muito vantajoso. Então, se eu fizer uma construção de alvenaria em larga escala, eu não vou alcançar tantas vantagens quanto se eu fizer um wood frame ou um steel frame, que é industrializado em larga escala, né? A industrialização, ela permite isso, entendeu?
Então, em larga escala, com certeza, o wood frame, steel frame, por ser industrializado, ele alcança preços menores. Mas se eu for fazer uma obra personalizada, talvez eu tenha aí uma construção um pouco mais cara, em wood frame ou steel frame, pela personalização. Principalmente o wood frame, por ser material madeira, que a madeira é mais cara, né? Então, enfim, vai aí do objetivo da pessoa, né? Mas a gente não tem uma composição de custo que diga, né? É mais caro ou mais barato, por enquanto, porque a gente não tem a norma ainda pronta, né? Talvez com a norma a gente vá conseguir fazer esse custo, essa composição de custo. Entendi. Certo? Obrigado. Nada. Que mais? Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Pessoal, então é isso, tá? Então, ó, para hoje a gente tinha isso para discutir. Eu vou colocar uma lista de exercícios. Ainda não coloquei, mas eu vou colocar mais uma listinha de exercícios para vocês. Não precisa me entregar essa, tá? É para vocês estudarem. O que eu ia falar? Quem já me enviou aquela outra lista, recebi, tá? Eu enviei um recebido. Agora, infelizmente, já acabou o prazo, certo? Mas a gente se encontra então no dia da nossa prova. Na verdade, não vai ter aula no dia da prova, né? A prova vai estar disponível para vocês lá no AVA. A gente ainda não recebeu orientações exatas sobre como isso vai acontecer, mas vai ser pelo ambiente virtual, isso já está certo, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar no grupo, tá? Então, aproveitem esse canal de comunicação que a gente tem. Estudem, né? Não percam o ritmo de estudo. Eu sei que não é fácil, né? A gente está em casa, enfim, não é tranquilinho, né? Porque se a gente vai para a faculdade, a gente já se obriga, já está lá mesmo, né? Mas em casa é um pouco mais complicado. Mas assim, vamos continuar firmes aí, logo, logo isso vai passar e a gente volta para a sala de aula, tá bom? Então, vou finalizar a gravação aqui.